Boa noite a todos. Boa noite, vereadores mirins. Boa noite aos que nos acompanham pelo canal 40.1 da TV Câmara. Estamos dando início hoje à 11ª reunião ordinária da Câmara Mirim de Lavras. Queria dar as boas-vindas ao Rodrigo, nosso presidente, que está de volta depois de um tempo fora por motivos pessoais. E aproveitando essa ocasião, queria pedir que ele viesse aqui na frente fazer a oração inicial. Convido a todos que se coloquem de pé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queria dar as boas-vindas também a Mariana e o Carlos, que vão estar ministrando uma palestra sobre o poder executivo para a gente hoje. Passo a palavra agora para eles. Boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou estudante de Administração Pública na UFLA e esse é o... Meu nome é Carlos, eu também sou estudante da UFLA de Administração. Hoje a gente vai estar falando para vocês um pouquinho sobre o Poder Executivo. Como a gente soube, vocês já viram o Poder Legislativo e eles integram os poderes da República. O Poder Executivo, ele objetiva administrar os interesses do povo, fazendo com que se cumpra as leis que são criadas pelo Legislativo. Então, o Executivo tem a responsabilidade de defender os interesses do povo, colocando em prática tudo que for possível para um governo se estabeleça da melhor forma. Então, seguindo o que a Mariana já disse, eu queria entender mais ou menos de vocês, o que vocês acham que é o Poder Executivo. Vocês têm mais ou menos alguma ideia? Vocês pensam assim por alto? Executam as leis? Mais alguma coisa? Sim, sim. Oi? Fala um pouquinho mais alto. Mais alguém? Ok, então. Então, é mais ou menos isso mesmo que vocês disseram. Só a questão de fiscalizar que já não é com ele muito. Mas ele, tudo que vocês disseram é isso mesmo. Ele executa as leis, ele para poder tornar a vida das pessoas, fazer com que a vida das pessoas seja o melhor, fazer todos os serviços públicos reais, né? E aí o Carlos agora vai explicar sobre as reais funções do Poder Executivo. Então, tem os 3 poderes da República, que está no artigo 2º da Constituição. E uma coisa que eu já queria definir, que eu acho que muitas pessoas pensam, mas não é, o Poder Executivo não é a administração pública, ok? A administração pública é toda a estrutura estatal para fins de gestão, o que não se restringe ao Poder Executivo. Toda vez que tem gestão do, por exemplo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também fazem gestão pública. Quando eles fazem concursos públicos e preparam para as pessoas estarem assumindo cargos dentro de Poder Legislativo e Judiciário, que trabalham com algum tipo de gestão, eles também estão atuando no quesito de gestão pública. Ok? Se a gente for sintetizar o poder executivo, a gente poderia sintetizar de 3 formas. O poder executivo, ele tem como função chefia de Estado, chefia de governo
e atos da administração ou gestão pública, ok? Então, o Carlos falou sobre as funções típicas do Poder Executivo, mas tem algumas funções que são atípicas, ou seja, atípicas quer dizer que não é o que ele desempenha normalmente, é alguma coisa que ele faz em alguns casos de exceção, né? Então, uma função atípica que ele desempenha, que é de cunho legislativo, é a implementação de medida provisória. A medida provisória ela tem o peso de uma lei e ela deve ser usada só em casos de extrema urgência e relevância. Então, como ela tem o peso de uma lei, quando o executivo utiliza ela, ele está usando uma ferramenta legislativa e, por isso, é uma função atípica. Outra função atípica que ele desempenha é em relação a, por exemplo, um processo administrativo. Quando um servidor público, por exemplo, desempenhando suas funções, faz alguma coisa que não é correta. Então, ele sofre um processo administrativo onde ele vai ser investigado. E investigação é uma função do judiciário. Então, por isso, é um ato atípico do Poder Executivo, porque ele vai estar agindo nessa investigação para poder encontrar a melhor solução. O nosso sistema brasileiro de governo é o sistema presidencialista. Isso significa que o presidente é a nossa maior figura representativa do país. Então, quando o país internamente, a maior figura que representa o país é o presidente. Esse sistema foi escolhido, assim, ele já vigorava, mas em 1993 teve um plebiscito e lá se decidiu em manter esse sistema, que é o sistema presidencialista. E também, nesse mesmo plebiscito, se decidir outras questões em relação a aspectos de formação do nosso Estado. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos. Um dos aspectos é a forma de Estado federal. Alguém sabe o que é? Forma de Estado federal? Ou Estados federais? Então, uma questão é a forma de Estado, de federalismo, se refere à descentralização do poder político e administrativo entre entes federativos, por exemplo, como governos estaduais e municipais. Existe também a forma de governo. A forma de governo, né, ela é república. Res, de coisa, e pública, de povo, significando que o governo pertence ao povo. Então, outra questão que foi decidida é em relação ao regime de governo. O nosso regime de governo é a democracia, ou seja, as pessoas têm o poder de escolher seus representantes. A democracia é uma palavra que deriva do grego. O demo vem de povo e a cracia, governo. Então, governo do povo. O poder é do povo para poder decidir quem eles querem que sejam seus representantes. O país já enfrentou períodos de regimes ditatoriais. Então, o fato de ser uma democracia hoje em dia não permite que tal coisa aconteça. Por isso, os cidadãos têm o direito de escolher seus representantes. Então, o sistema que impera hoje no Brasil, né, é o sistema de governo presidencialista, como já falado pela Mariana. E o que é o sistema presidencialista? Alguém sabe? Quem tem alguma ideia? O presidente tem o poder máximo do país. Mais alguém? Então, o sistema de governo presidencialista significa que a chefia de Estado e a chefia de governo se concentram na mesma pessoa. Se concentram no presidente, que no caso tem o poder máximo do país. Vou estar explicando o que é chefia de Estado e chefia de governo. Chefia de Estado está muito ligada com
o presidente ser o representante do Brasil, ser representante do Estado brasileiro, da República Federativa Brasileira, principalmente quando existem integrações da ONU. O presidente ele vai como representante do Brasil. E a chefia de governo que o presidente ele trabalha na área administrativa e estratégica do Brasil, com um conjunto de ministérios, de ministros em áreas estratégicas, trabalhando para desenvolver cada vez mais o Brasil. Eu sei. Esses tempos atrás chegou. Vocês conhecem algum outro tipo de sistema, além do sistema presidencialista? Gabriel, sei lá o que, Oliveira. Pode falar. Chegou esse dia. Monarquia. Mais alguém? Assistindo? Eu acho que é mesmo. Alguém sabe o que ocorre na Inglaterra? Tem não sei se é aqui. Parlamentarismo, isso. Então, alguém sabe definir o que é? Exato. Exatamente. O que ocorre é que a rainha, no caso, né, ela é a chefia de Estado da Inglaterra. Que ela é a chefe de Estado da Inglaterra, onde ela representa a Inglaterra, em todos os encontros. Ela é a figura representativa da Inglaterra. Mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, onde ele toma as decisões estratégicas baseadas nas demandas da população para estar atendendo os ingleses, né? Aqui, vocês conhecem, por exemplo, quando eu disse que o presidencialismo ele trabalha com áreas estratégicas, vocês conhecem os ministérios do Brasil? Vocês conhecem algum? Tem um que é responsável, que todo dia vocês vão de manhã cedo para lá, tipo, que ele é meio que administra, ele é o responsável. Educação, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, do Esporte, do Lazer. Todas essas áreas, elas são totalmente estratégicas e quem repassa as pessoas, quem organiza os representantes para estarem atuando junto ao presidente, é o presidente. Ele vai escolhendo e colocando as pessoas em todas as áreas estratégicas para estar atendendo às demandas da população. Então, até o momento a gente falou muito do âmbito federal, né? A gente falou só sobre o presidente. Também tem o poder executivo no âmbito estadual e no âmbito municipal. Vocês sabem disso. Então, tá ali já, mas os representantes, né, do poder executivo no âmbito estadual é o governador ou uma governadora, e no âmbito municipal é o prefeito ou uma prefeita. Então, esses dois, no âmbito estadual, o governador ele tem a função de administrar os interesses, tudo que remete ao Estado, tudo dentro do limite do Estado é responsabilidade dele. Ele faz isso com auxílio do vice-governador e dos secretários de Estado, que é meio que parecido com os ministros lá no âmbito federal. Já no âmbito municipal, no caso que é o prefeito, ele também tem que cuidar das questões do município. O município ele é autônomo, ele tem que cuidar dele sozinho. Ele não pode esperar que o governo do Estado administre ele. Ele mesmo faz a sua administração. E o prefeito faz isso com o auxílio do vice-prefeito e dos seus secretários municipais, que eles vão cuidar de todos os interesses do município nas áreas, por exemplo, de saúde, educação, transporte, cultura. Todas essas áreas eles vão estar agindo de modo para que os habitantes do município sejam atendidos por todos os serviços. Então, como eu disse anteriormente, vocês têm alguma dúvida, gente? Como eu disse anteriormente, a gente tem um regime de democracia,
Ou seja, as pessoas escolhem através do voto quem elas querem que sejam seus representantes. Então, como é através do voto, o candidato que recebe o maior número de votos é eleito. E, quando eleito, ele pode governar por 4 anos. Beleza? Nesse mesmo sistema que vigora para a gente, é possível a reeleição desse candidato eleito. Depois dos 4 anos de mandato, haverá uma nova eleição. E, nessa nova eleição, ele pode se candidatar novamente. E, se ele ganhar novamente, ele vai governar por mais 4 anos. Só que esse é o limite. Uma pessoa que é eleita para prefeito, presidente ou governador, ele só pode ficar por 2 mandatos, que é o total de 8 anos. São 2 mandatos consecutivos. Depois disso, ele não pode se candidatar na próxima eleição. Ele tem que esperar e só pode se candidatar na eleição posterior, que virá depois. O nosso sistema de voto, ele funciona da seguinte forma na esfera federal e na esfera estadual. É o sistema de voto majoritário. É mais ou menos assim. Em época de eleição, aparecem vários candidatos, não é mesmo? Então, desses vários candidatos, todos vão poder concorrer às eleições, tudo certinho, os que tiverem preencherem todos os pré-requisitos para participar. Depois da eleição, quem obtiver na eleição para ser eleito em primeiro turno, tem que obter na eleição 50% dos votos ou mais. Isso no âmbito federal e estadual, que geralmente o contingente de eleitores é muito grande. Então, para ser eleito, ele tem que conseguir 50% dos votos ou mais. Só que isso é muito difícil de acontecer no primeiro turno, porque, como são muitos candidatos, os votos são divididos, né? Nesse caso, aí o que acontece? Quando não é eleito em primeiro turno, a gente tem um segundo turno. Esse segundo turno, eu esqueci de falar para vocês. O primeiro turno das eleições sempre acontece no primeiro domingo do mês de outubro. O segundo turno, ele vai acontecer no último domingo do mês de outubro. Nesse segundo turno, vão os 2 candidatos que foram mais votados. Então, os 2 candidatos que foram mais votados em primeiro turno vão para o segundo turno e as pessoas vão votar entre esses 2 candidatos. Nesse momento, não precisa ter o vencedor das eleições não precisa ter 50% dos votos ou mais. Ele só precisa ter o que tiver a maior quantidade de votos, é o que vai ser eleito. Um fato que é importante falar para vocês é que em municípios com menos de 200 mil eleitores, são eleitores, não habitantes, as eleições são do sistema simples. Sempre vai ganhar, as eleições vão acontecer sempre apenas no primeiro turno, e nesses municípios vai ser eleito aquele candidato que tiver mais votos, independente de ter 50% ou não. Como, por exemplo, a cidade de Lavras, né? E eu queria fazer uma pergunta novamente para vocês, estou vendo que vocês estão bastante participativos. Qual é a função do vice-presidente? Atuar quando o presidente não está aqui? Essa é uma das funções principais, né? O vice-presidente, ele auxilia o presidente, né, durante seu mandato, e quando, por algum motivo, o presidente se ausenta, quem assume é o vice-presidente. Existem 2 motivos, bastante elencados, que fazem com que podem ocorrer e fazerem que o presidente saia do poder e o vice-presidente entre, que é a questão de impedimento e vacância. O impedimento, ele está ligado a um afastamento provisório, né? Principalmente devido a férias ou devido a algumas questões particulares, que quando o presidente ele precisa, o vice assume. E na vacância,
já é uma saída definitiva. É quando o presidente, por algum motivo, desde impeachment, morte ou renúncia, ele sai do mandato e quem assume é o vice-presidente. Então, e se acontecer algum caso que o vice não puder assumir? Vocês sabem o que acontece? O presidente da Câmara dos Deputados. Exatamente. Você sabe por que isso acontece? Então, olha, vou explicar para vocês detalhadamente. Por exemplo, no nosso caso, a presidenta Dilma foi eleita. Ela sofreu impeachment e teve seu mandato cassado e teve que sair. Quem assumiu no lugar dela foi o Michel Temer, seu vice-presidente. Então, atualmente, ele é o presidente do Brasil. Mas, se o Michel Temer não pudesse assumir, como o colega falou, quem assumiria seria o presidente da Câmara. Sabe por que seria ele? Porque a Câmara dos Deputados representa o povo. Ele é o representante mais próximo do povo. Então, logo, como o poder é do povo, ele que assumiria. Nesses casos, onde o vice-presidente não pode, por algum motivo, assumir, ou ele também ele saiu junto com o presidente, ele também perdeu seu mandato, acontecerá isso. Num primeiro momento, o primeiro sucessor é o presidente da Câmara dos Deputados. O terceiro sucessor nessa linha é o presidente do Senado Federal, que representa os estados. E, em último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Quando algum deles tem que assumir, que não é o vice-presidente, porque o vice-presidente é o substituto do presidente normalmente. Quando o vice não pode assumir, e quem assume é algum desses outros três que eu disse, esse mandato tem o nome de mandato tampão, porque ele vai só tampar a questão por um tempo. A pergunta que ele fez é se dura 4 anos. Não. Esse mandato tampão, ele é por um período de tempo limitado. Por quê? Assim que algum desses assume, ele tem que logo convocar eleições, o mais rápido possível. E é assim, se o presidente e o vice deixaram a presidência nos 2 primeiros anos de mandato, que são o primeiro momento do mandato, as eleições vão acontecer diretamente, ou seja, vão ser eleições onde as pessoas vão poder votar num candidato para presidente. Essas eleições têm que acontecer no prazo de 90 dias, são 3 meses. Então, assim que assumirem a presidência nesse mandato tampão, eles vão ter 3 meses para convocar novas eleições. O presidente que for eleito nessas novas eleições vai só completar o mandato. Ele não vai ficar por mais 4 anos, ele vai só completar o mandato. Agora, tem um outro caso. Se o presidente e o vice-presidente sair do governo a partir do 2º ano de mandato, nos 2 últimos, no caso, que é o 2º momento do mandato, as eleições vão acontecer indiretamente. Essas eleições vão acontecer assim: os deputados que irão votar e decidir quem vai ser o presidente. E, da mesma forma, quem assumir a presidência vai ficar só pelo período de tempo de completar o mandato. Não vai ficar mais tempo que isso, não. Então, é isso. Então, uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a sede do Poder Executivo no Brasil? O Distrito Federal? Está presente lá. É nesse caminho. A sede do Poder Executivo no Brasil? Quem? Pode falar. O Palácio do Planalto. Exatamente, isso mesmo. A sede do Poder Executivo no Brasil é o Palácio do Planalto. E a gente vai passar um vídeo. Vocês conhecem? Já viram? Já viram em foto, pela internet, televisão? Então, a gente vai estar passando um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho sobre o Palácio do Planalto.
Esse é o Palácio do Planalto. Inaugurado no dia 21 de abril de 1960, junto com a capital federal, Brasília. Graças à iniciativa pioneira do presidente Juscelino Kubitschek, que assumiu a missão de construir a capital em apenas 5 anos, e ao trabalho árduo e incansável dos brasileiros e brasileiras que desbravaram o centro-oeste do país. Em 2010, o prédio passou por uma ampla restauração em todas as partes externas e internas. Hoje, a sede do Poder Executivo Federal é um marco da democracia brasileira e um patrimônio da arquitetura moderna mundial. A fachada do prédio é reconhecida pelas colunas longitudinais que, segundo Niemeyer, traduzem a leveza de uma pena pousando no chão. Diante do jardim, um longo espelho d'água confere beleza, ajuda a manter a segurança e controla a umidade do ar nas épocas secas do ano. Ao lado fica o parlatório, um local dedicado a pronunciamentos e acontecimentos especiais. E no centro, a rampa de acesso, um elemento marcante do Palácio do Planalto, inspirado nas construções medievais. Um símbolo da trajetória do Brasil em direção ao futuro. Logo que entra no prédio, você encontra um imenso salão, onde acontecem eventos oficiais e exposições promovidas pelo governo federal. Contemple a escultura Espaço Circular em Cubo, de Franz Weismann, as peças do artista Zezinho de Tracunhaém, um dos maiores expoentes da arte popular do Nordeste brasileiro, e a Galeria dos Presidentes, passando por todos os chefes de governo do Brasil desde a proclamação da República em 1889. O segundo andar do palácio é composto de 4 grandes ambientes. O maior deles é o Salão Nobre, que abriga cerimônias mais importantes, como posses de presidentes. No Salão Oeste já passaram grandes líderes de nações estrangeiras. Na parede lateral do salão vemos um grande painel de Roberto Burle Marx, de 1972. A leste do palácio fica o salão onde atos e decretos que movimentam o país já foram assinados. E ao lado, a Sala de Reunião Suprema. Esse é um local de alta carga simbólica, onde tomadas de decisões das mais importantes para o país acontecem. Siga as curvas da rampa desenhada por Niemeyer e chegue até o mezanino do palácio. Lá, você encontra uma ampla área de circulação que acolhe visitantes em espera para encontros oficiais com representantes do governo. Mobiliários modernistas assinados por designers brasileiros compõem a decoração, junto com obras de artistas como Firmino Saldanha e o eterno mestre Di Cavalcanti. No terceiro andar, um longo corredor é transformado na Galeria de Arte do Palácio. Estão expostas, em sua maioria, telas dos períodos concretista e neoconcretista, um dos movimentos artísticos mais férteis no Brasil. No fim do corredor encontra-se o local mais importante do palácio, o Gabinete Presidencial. É aqui que o chefe de Estado da República executa suas atividades diariamente, entre trabalho, reuniões e despachos. À sua volta, os móveis das décadas de 1940 e 1960, que testemunharam a história do país durante o mandato de grandes líderes, como Getúlio Vargas e João Goulart. Dessa mesa saíram muitos documentos históricos. As pinturas com temas nacionais são de autoria da pintora Djanira da Mota e Silva, uma das mais importantes artistas brasileiras do século XX. O gabinete tem 2 anexos, um ambiente preparado para reuniões estratégicas do presidente da República com assessores e ministros, e uma ampla sala de audiência, onde acontecem encontros formais com chefes de Estado e de governo.
O quarto andar do prédio passou por uma grande alteração durante a restauração do palácio e serve como local de integração com a Praça dos Três Poderes. Lá, obras retratam cenas e personagens da história do país, como o busto de Tiradentes, mártir da independência. Duas paredes exibem imensos painéis de azulejos do artista plástico Atos Bulcão. Estas obras dividem as atenções de quem passa pelo andar com a bela vista de Brasília. Uma paisagem que todos os dias relembra as conquistas do passado, inspirando a construção de um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros. Seja bem-vindo ao Palácio do Planalto. Desejamos a você uma boa visita. Então, de um modo assim, básico, isso foi que a gente preparou para vocês sobre o Poder Executivo. A gente queria dizer que entre os três poderes não existe uma supremacia, todos são importantes, né? Então, um poder está sempre auxiliando o outro. O poder legislativo vai legislar, o executivo vai executar e o judiciário vai ajudar a estar fiscalizando essas leis. Vocês têm alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Já teve alguma vez que o presidente da Câmara teve que assumir? Então, na recente história do país, não. Só em casos que o presidente e o vice tiveram que se ausentar, assim, em viagens internacionais, aí ele assumiu só no período dessa ausência, mas não chegar no caso de ter que expedir novas eleições, não. Em caso que o presidente ele tem que se ausentar, depois que o deputado sair da presidência, ele vai voltar e vai ser o presidente da Câmara dos Deputados? Sim, ele volta e retorna para o seu cargo normalmente. Ele volta a ser o presidente da Câmara. O presidente da Câmara ele tem um mandato de 2 anos, né? Lá, entre eles elegem o presidente e esse mandato tem duração de 2 anos. Aí, se estiver dentro do mandato dele, ele retorna, assim, para suas atividades. Mais alguma dúvida? Quais são os quesitos mínimos para ser presidente da República? Então, tem que ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. Tem que estar, assim, não pode ter nenhum impedimento judicial, ficha suja, essas coisas assim. Tem que ter, no mínimo, 35 anos e estar afiliado a algum partido, né? O presidente da Câmara, se por vir assumir, ele tem todos os poderes e direitos que um presidente teria? Sim, ele vai ser um presidente interino, né? Mas, geralmente, esse mandato tem um curto período de tempo. Você fala em casos quando o presidente se ausenta? Sim. E, por exemplo, são de prazos curtos, mas ele tem, sim, ele pode tomar decisões como presidente mesmo. E você poderia me explicar um pouco sobre o foro privilegiado do presidente? Você poderia? Então, em relação a essa questão, eu não tenho muito domínio. Mas o que eu sei em relação ao foro privilegiado é que toda investigação de políticos que tem o foro, ela não é realizada pela justiça comum, né? Ela é realizada, por exemplo, vou te dar um exemplo para ver se você consegue ficar mais claro. Crime de responsabilidade fiscal. Por exemplo, se recebe uma denúncia de que o presidente cometeu um crime de responsabilidade fiscal. Essa denúncia é encaminhada para a Câmara, não é encaminhada para a Justiça Comum, não. Encaminhada para a Câmara, e lá 2/3 do Congresso tem que aceitar a denúncia, da Câmara tem que aceitar a denúncia. Se 2/3 da Câmara aceitar essa denúncia, ela é encaminhada para o Senado, e o Senado é que vai julgar
se realmente aconteceu o crime ou não. Vai haver toda uma investigação e ele vai julgar. Então, assim, alguns crimes da esfera executiva mesmo, não são julgados na justiça comum. O foro, eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. Como eles possuem um foro privilegiado, eles não são julgados pela justiça comum, e sim pelos senadores e depois pelo Superior Tribunal, né? Se o presidente sair de seu cargo, o vice-presidente pode ficar permanentemente no cargo de presidente? Sim. Essa é uma das funções do vice, né? Substituir o presidente, que foi como a gente viu. E que, quando o presidente sai por vacância ou impedimento, o primeiro substituto é o vice. Aí ele vai permanecer no cargo até o fim do mandato, que é o que aconteceu atualmente, né? A Dilma saiu e o Michel Temer vai terminar o mandato dela. Quando o prefeito é cassado, quem assume é o segundo colocado nas eleições? Não, no caso do prefeito, se foi só o prefeito, quem assume é o vice também, né? Mas o sistema é parecido com o do presidente. Assume o vice. Se o vice não puder, aí assume no primeiro momento o presidente da Câmara de Vereadores, né? Aí ele também vai convocar novas eleições. Então, os prazos exatos em relação às prefeituras eu não sei te dizer, mas acredito também que deve ser parecido, né? Porque não pode ser nada que se prolongue, a menos que esteja correndo algum processo e o prefeito não tenha sido realmente cassado ainda, né? Entendi. E os candidatos dessa nova eleição podem ser os mesmos ou tem que ser novos, ou não podem se eleger os que já se elegeram? Como funciona? Pode sim, pode ser os candidatos que disputaram a eleição anterior, né? Você fala os que perderam na eleição, sim. Sim. A gente gostaria de agradecer a vocês pela atenção, agradecer pelo Uniesp, né, que a gente participa de um núcleo lá na UFLA, que é de Núcleo de Inovação, Empreendedorismo e Setor Público, e foi através dele que a gente recebeu o convite para estar aqui hoje. Então, obrigado pela atenção e é isso. Na verdade, nós que agradecemos a palestra de vocês. Desde já, sintam-se convidados a comparecer outras vezes às nossas reuniões, né? Tenho certeza que foi de grande valia o conhecimento que agregou aqui para nós. Muito obrigada, viu, gente? Eu vou chamar aqui à frente o Rodrigo, né? O nosso presidente, para concluir aqui agora. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer a vocês pela palestra. Sejam sempre bem-vindos. E com as bênçãos de Deus, declaro essa reunião encerrada. Uma boa noite.